Irmãos, hoje eu começo uma série de 2 domingos. Hoje, domingo que vem, se Deus quiser. Que nós vamos falar um pouco do juízo final. Vamos falar sobre um pouquinho só de milênio ao passant. Eu quero centralizar na questão do juízo final. Irmãos, é muito comum as pessoas se aproximarem do Evangelho, se aproximarem da igreja, por vários motivos. Quanto a isso, não há problema, porque querem resolver as suas vidas. Até aí não tem problema, a forma que se aproximam. Mas a questão é o que as faz permanecer e qual a perspectiva que elas têm sobre o fato de ser cristão. Porque, irmãos, nós não podemos prever se nós teremos que passar pela tribulação, essa geração aqui, ou não. Então, nós precisamos entender, ter uma perspectiva de eternidade, e tudo que vai acontecer na eternidade, ou no período que vai preceder, né, a próxima fase, né, depois dessa vida. É importante que nós saibamos, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por exemplo, num tempo onde ninguém sabe para onde estamos indo, num tempo onde vai acontecer isso, vai ter um povo que não vai ser pego de surpresa. Vai ter um povo que vai falar, agora o próximo passo vai ser tal coisa. E essas pessoas, por saberem, além de todo mundo, esse é um dos motivos que eles vão poder governar, eles vão reinar. Vão reinar com Cristo, porque eles saberão. Então há os passos que vão se seguir na época da pré-tribulacional, na época da tribulação, na época da volta de Jesus, depois na época do milênio e assim por diante. Amém? Então quero que nós sejamos uma igreja que saiba naquilo que nós cremos, e que você, a partir dessa perspectiva, não fique enroscado com algumas coisas. Por exemplo, dá um exemplo básico aqui. Quem tem noção do juízo final, quem tem noção que vai haver um juízo, não fica, por exemplo, querendo se vingar. Por exemplo, alguém vai lá e te causa um prejuízo muito grave. Você não tem poder, você não é político, você não é polícia, você não é nada, você não tem poder de arma, bélico, nem nada, você não tem como fazer justiça. Né? Você não tem autoridade para fazer justiça. Algumas pessoas ficam loucas, ficam piradas, ficam depressivas, porque um dos motivos da depressão, talvez tirando a questão orgânica, né? Dos maiores motivos da depressão é o sentimento de impotência diante de alguma situação. As pessoas, elas costumam ficar depressivas porque se sentem impotentes. E diante da injustiça, e é uma coisa que no Brasil já está começando a ficar muito clara, né? Gente indo para cadeia, gente no exílio, gente, acontecendo um monte de coisa. Diante da injustiça, a tendência de algumas pessoas ficarem depressivas, ou até com a fé abalada. Ai, se Deus existisse, não haveria... Então, começa a falar umas bobagens, entendeu? Esquece que esse período que nós vivemos é um período curto, e que haverá após isso o juízo. E aí, nesse tempo do juízo, não vai falar, você não vai ter boi, usando a linguagem dos manos. Não vai ter, assim, não vai ter, como que é? Narrativa. Fala para você, não vai ter narrativa. Você vai dizer assim, mas eu não me lembro disso aqui. Assim, você não lembra, mas está escrito, que foi escrito tudo, entende? Então, fique em paz. Então, uma das vantagens, né? Aliás, eu vou falar muito disso no domingo que vem, o porquê de várias coisas. Mas vamos lá, começar pelo começo. Bom, vamos dar uma breve retrospectiva aqui. Não me pergunte por quê, mas Deus resolveu fazer um ser diferente dele, ou diferente dos seres que já existiam, como ele, os anjos, os anjos, os seres espirituais. Resolveu fazer um ser físico. E aí, para isso, ele criou um universo físico também. Então, ele criou planetas, ele criou sóis, estrelas e tal. E ele fez um planeta que pudesse abrigar vida, que é o planeta Terra.
Você tem uma ideia, se esse planeta se aproximar alguns quilômetros, poucos quilômetros do Sol, ele pega fogo, ele seca, ele morre a Terra. Se ele se afasta, ele congela. Então Deus ele fez um planeta do tamanho certo, com a quantidade certa de oxigênio, de tudo, e fez, né, desse planeta uma espécie de jardim, e ele colocou um ser humano, um ser que diferente dos animais, tivesse noção moral, e ele estabeleceu alguns limites, e o ser humano, com essa liberdade toda, escolheu viver independente de Deus. Essa independência promoveu uma distância entre nós e Deus. Só que Deus tinha um plano, nos amou desde o princípio, e aí ele, logo no começo, no próprio Éden mesmo, um cordeiro morre para que o primeiro casal recebesse uma roupa, e essa roupa manchada de sangue, né, ela cobrisse o pecado. E aí começou toda uma prefiguração daquilo que viria. Então Deus vem avisando, buscando relacionamento conosco, com nós, com o ser humano, e de nós, do meio de nós, separando um povo. Primeiro ele separou o povo de Israel através de uma família de Abraão. E ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí de Abraão veio Isaac, seu filho, vindo de uma forma milagrosa. Depois Isaac, Jacó, da onde vieram os 12 filhos, e desses 12, as 12 tribos de Israel, entre elas a tribo de Judá, da onde veio a descendência, uma descendência cheia de pessoas estrangeiras, pessoas que não eram judaicas, pessoas inclusive com passado zoado, como Raabe, como vários, né, pessoas idólatras, entraram na genealogia dizendo que Jesus viria e redimiria toda a humanidade, todas as ascendências. Bom, Jesus chega, a Bíblia chama de plenitude dos tempos, no ano que nós chamamos de ano zero, né? A gente voltou a contar daí em diante. E Jesus passou 3 anos e meio, formou uma equipe de apóstolos. Apóstolo é aquele que vai e conquista uma terra. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer governador. Apóstolo quer dizer autoridade. Mas é uma autoridade comissionada para dominar. Então ele estabeleceu 12 é número de governo. E como era também os 12 tribos de Israel. E ele estabelece desses 12 uma coisa chamada igreja. Uma organização chamada igreja. Que ela tem várias facetas. Ela é um organismo vivo. Ela é chamada também de noiva de Cristo, como o pastor Rogério aqui ministrou. E ela também é uma organização física também. Ela tem compromissos diante do mundo físico. E assim a igreja ela vem seguindo. No período que Jesus estava aqui em carne, ele avisou. Existe o sermão profético, fala de como seria o fim. Ele avisou tudo, irmãos. Ele avisou da descida do Espírito Santo, que nós receberemos poder, cumprindo aquilo que havia sido falado pelo profeta Joel. Ele fala que seríamos perseguidos, ele fala que seríamos vitoriosos, e aí ele diz que ele morreria, ele ressuscitaria ao 3º dia. Tudo isso ele falou. É interessante que quando ele morre, parece que o pessoal esqueceu tudo isso, né? É incrível. E é engraçado que a igreja muitas vezes esquece do que vai acontecer no futuro. Fica tão preso às coisas de agora que perde a perspectiva. E ele disse que voltaria para resgatar a sua igreja. E aí, pela palavra de Deus, esse é o cronograma, tá? Então, se você quiser, depois você assiste o vídeo aí, você anota, pode anotar agora. Mas o que vai acontecer é exatamente isso. Por que vai acontecer exatamente isso? Não porque eu acho que vai acontecer, ou porque eu queira que vai acontecer. É o que está na palavra de Deus. Algumas pessoas tentam analisar a Bíblia ou simbolicamente demais ou literalmente demais.
A própria Bíblia estabelece as regras dos momentos que você tem que interpretar ela de uma forma literal, e ela mesma estabelece quando você tem que interpretar ela de uma forma simbólica. Por exemplo, aparece lá uma mulher grávida que derrubaria as estrelas. A gente sabe que isso é linguagem simbólica. Mas quando a Bíblia fala de 7 anos de sofrimento, é 7 anos, irmãos. É 7 períodos, 365 ou 364 dias. Aí dependendo do ano, né? Se for ano bissexto. Então, a Bíblia diz o seguinte, que vai ter um tempo que a iniquidade seria tão grande, da humanidade, como foi no dia de Noé. E que a ira de Deus, a taça da ira de Deus se encheria. E isso provocaria como se fosse um abandono, ou Deus deixando os reinos da terra, os governantes maus tomarem o poder. Nós vemos uma tentativa, várias tentativas de anticristo, de o anticristo estabelecer. Como a gente vê Alexandre o Grande, passava pelas nações, dominava, judiava, matava. Depois nós vemos o Império Romano, depois vários impérios. Depois Napoleão, depois Hitler, depois Mussolini, na mesma época Mussolini. E o mais grave de todos, o governo soviético, né? Que juntamente com a China matou muito, sem comparação. Bom, irmãos, todas essas épocas que aconteciam esses fatos, os crentes falavam assim, ó lá, é agora é a hora de alegria. Mas não era, né? Porque Deus dava um jeito, fazia um esquema, levantava um povo mais forte, colocou inteligência num camarada para criar uma bomba lá, assustou todo mundo, e todo mundo voltou, opa, agora o negócio está sério, acabou com a brincadeira. Então sempre foi assim. Só que vai ter um tempo que, quando acontecer de um governo mundial se estabelecer, que vai controlar todas as coisas, quando estabelecer isso, o povo de Deus vai orar, o povo de Deus vai jejuar, e vai pedir para Deus tirar esses caras do poder, e não vai adiantar, meu irmão. Quando acontece isso, o povo de Deus orar, e Deus não mudar a linha dele, mesmo sabendo que o caminhar é de iniquidade, nós podemos saber, ou Deus não quer naquele momento estabelecer seu reino, ou é a vontade dele, que seja assim, para aprovação, para alguma coisa que vai da soberania dele. Bem, o que vai acontecer é o seguinte, vai chegar um momento que vai ser tanta iniquidade, a justiça vai ser corrompida de uma forma total, não vai haver justiça, não vai haver democracia, não vai haver nenhum tipo de ordem. E nesse tempo de desordem, vai surgir um camarada, ou um sistema, a gente não sabe ainda se é uma pessoa, se é um programa um programa aí, alguma coisa tecnológica, mas vai surgir um que vai governar o mundo. E nesse tempo, ele vai vir com uma linguagem super tranquila, super de paz, ele é uma pessoa boa, uma pessoa legal, a direita vai gostar dele, a esquerda vai gostar dele, o centrão vai gostar dele, os comunistas, todo mundo vai gostar dele. Vai ser um negócio meio vai ter só um povo que não é que não vai gostar, ele vai continuar amando Jesus, que é o povo cristão. Esse povo não vai ser enganado. Quem não vai ser enganado? Aqueles que ouvem esse tipo de palavra que eu estou pregando. Porque da mesma forma que o Espírito Santo, que coordena a igreja no mundo todo, falou para eu pregar isso para vocês, e vira e mexe a gente volta nesse assunto, ele está falando para outros pastores também. Então, ele está avisando um povo, e vai ter um povo que vai saber, irmão, falar, agora é isso aí. Bom, o que vai acontecer? Ele vai dominar. Depois de um tempo, ele vai começar a estabelecer algumas regras. E de uma forma que as pessoas não vão poder mais comprar nem vender. Não vai mais haver dinheiro físico. Vai ser um controle total. E a pessoa que não se submeter... A gente já viu uma prova, né, aqui na pandemia, quando ou você tomava vacina ou você era mandado embora do seu emprego. Então vai ser uma coisa muito mais séria. Ao ponto, irmãos, de a pessoa não poder mais fazer nada. E aí,
vai ter um povo que não vai aceitar essa marca, esse controle total. Vai ser chamado de tolo, vai ser chamado de ignorante, vai ser chamado de retrógrado. Inclusive pelos pares cristãos, pelos próprios evangélicos, católicos, aqueles que vão falar que são trouxas, porque são retrógrados, são ignorantes, onde já se viu, são preconceituosos contra isso, contra aquilo. Mas são um povo que ele vai permanecer fiel à Bíblia. E aí serão perseguidos. Um detalhe, esse povo, a Bíblia diz o seguinte, que vai ser mantido e vai ser protegido por Deus. Pastor, como vai ser isso? Não sei. Não sei. Algumas pessoas falam, vai ser um povo que vai mudar para o interior, tal. Mas, irmão, nessa época a tecnologia, hoje já é assim, ninguém tem essa para você se esconder. Há um drone lá e te acha, não tem essa. Então, de uma forma sobrenatural, esse povo vai ser mantido, vai ser protegido, não vai ser pego, até o momento que for pego. Ele vai cumprir a missão dele, de evangelizar, de continuar falando de Jesus, até o momento de ser pego. Na hora que ele for pego, é para morrer. Esses que morrerão, terão um lugar especial depois. Bom, no final isso serão 7 anos, irmãos. Durante toda a história da humanidade, sempre houve tribulação contra os cristãos. Sempre. Se você for hoje na Coreia do Norte, na China, Cuba, em todos os lugares onde há governos totalitários, Nicarágua, agora está sendo expulso um monte de gente lá, pastores, padres. Bom, sempre houve, mas dessa vez não vai ser aqui ou ali, vai ser geral. O Brasil não vai escapar, os Estados Unidos não vai escapar, nenhum país vai escapar, todos estarão debaixo desse domínio. E sofrerão, o povo de Deus vai sofrer. E ao final desse sofrimento de 7 anos, a Bíblia diz que Jesus vem. E o povo, e aí, juntamente, a igreja do Senhor será arrebatada. Boa parte dos evangélicos acha que ele vai fazer isso antes da tribulação. Exatamente por quê? Porque a Bíblia fala de um povo, fala de nós sermos poupados da tribulação. Mas a Bíblia não diz que nós seremos poupados da tribulação, diz que nós seremos poupados nela. Tanto é que ela nos prepara para resistirmos na hora da grande tribulação. Ela nos avisa várias coisas que vão acontecer na tribulação. Bom, irmãos, não importa como que você acredita. Eu torço de verdade mesmo para que eu esteja equivocado, para que haja um arrebatamento tranquilo, que nem agora estamos aqui, liberdade, de repente, vamos todo mundo, ótimo. Aí fala, estava enganado, que legal, ótimo. Mas se não houver, se houver grande tribulação, tem muita igreja, muito crente que não vai aguentar. Irmãos, presta atenção que eu vou falar. Nós vimos isso, como que funciona. As pessoas trocam qualquer coisa, qualquer vantagem, qualquer coisa pela sua alma. Elas vendem a sua alma por qualquer coisa. Qualquer prazerzinho, qualquer relacionamento sexual, qualquer dinheirinho, qualquer coisinha qualquer empreguinho. Qualquer coisa as pessoas trocam mesmo pela eternidade. E aí que eu estava pensando, por que elas trocam pela eternidade? Porque eu desconfio, irmãos, que tem muita gente que está aqui, inclusive talvez alguns até nesse culto agora, que não acreditam na eternidade. Que acham a religião uma coisa boa, assim, tem umas pessoas cheirosas, bondosas, que não fica, olhando para minha mulher. É uma coisa boa, uma organização boa. E eu vou ficar por aqui mesmo porque é um pessoal legal. É bom para os meus filhos, é bom para a minha família. Só que, irmãos, o cristianismo não é um lugar para você ficar, é um lugar para você... O cristianismo é um barco, uma arca para você entrar e ser transformado. E ele tem um final, ele tem um objetivo. Bom, ao final desses 7 anos, Jesus volta, resgata a sua igreja. E aí começa o que a Bíblia chama de reino milenar. Começa um reino de 1000 anos. Ao final desses 7 anos, Jesus vem, resgata a sua igreja.
os que estarão vivos serão arrebatados, e os que crentes mortos, fiéis, serão ressuscitados. O mar vai devolver seus mortos, o fogo vai devolver seus mortos, a terra vai devolver seus mortos, e as pessoas subirão fisicamente com seus corpos glorificados, e aí reinarão com Cristo durante 1000 anos. Reinarão aonde? Reinarão aqui. Vai ser um reino, descerá uma cidade, chamada cidade Nova Canaã. É um lugar físico que está sendo preparado. Na casa do meu pai há grandes moradas, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado. É um lugar físico, irmãos. Existe um lugar que você pode tocar, né? Se você estiver lá, né? Que está sendo feito e vai descer. As características são muito estranhas. Parece de vidro, é um vidro, não sei o que lá, rua de ouro. É um negócio doido. Que vai descer onde o povo de Deus vai morar. E de lá vai estar comandando, dirigindo a terra. A terra vai continuar com as pessoas. Satanás vai ser, ele e os demônios vão ser presos. Vão ser presos em grilhões. Vão estar inabilitados, não vão fazer nada. E nesse tempo vai ter um período de 1000 anos de governo do Senhor, de paz. Então fala para o teu irmão assim, olha para o teu irmão do lado e fala assim: vê lá o que você faz com o povo de Deus. Vê lá o que você faz comigo. Porque naquele tempo eu vou governar. Então, se alguém aqui for pego pelos perseguidores, presta atenção no que eu estou falando, irmão. Se alguém aqui for pego pelos perseguidores e ele fala assim: você vai morrer agora. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar, ai, pelo amor de Deus, ai, meu Deus do céu. Não. Você vai falar assim para ele assim: ó, mano, eu estou marcando bem tua cara. Brincadeira. Porque você vai me matar agora e daqui um pouco eu vou estar governando sobre você, meu. Então vê lá, não judia muito não. Faz uma coisa mais tranquila, porque eu vou estar e eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Eu sei onde você mora, né? Aqueles fitas. Amém? E nós governaremos 1000 anos. Depois de 1000 anos, eu estou fazendo a perspectiva completa. Depois de 1000 anos, nós vamos ler muito texto. Depois de 1000 anos, Satanás e seus demônios são soltos. Ó, Senhor, para quê? Então, eles vão trocar ideia de novo com a humanidade inteira, e boa parte da humanidade vai se rebelar contra Deus e contra os seus ungidos, contra nós. E esse povo todo vai vir numa guerra, vão cercar essa cidade, só que vai vir fogo do céu e vai destruir todos eles de uma só vez. E dessa vez, nesse momento, o mar devolverá os seus ímpios, o fogo devolverá seus ímpios, a terra devolverá os ímpios que morreram, e os ímpios que estarão vivos aqui irão para aquilo que nós chamamos de juízo final. Juízo final. E esse juízo vai ser o final. Por quê? Porque esse vai ser o juízo para a condenação, onde todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Pastor, você tem coragem de pregar isso, irmãos? Não é que eu tenho coragem, é que está na Bíblia. Ah, mas aí vai ter o aniquilamento? Então, irmãos, não vai ter aqui aniquilamento nenhum. A Bíblia não fala de aniquilamento, ela fala de sofrimento eterno. Ai, mas um Deus amoroso, irmãos, você é inteligente para julgar Deus, então faz aí, vai aí, meu. Se quer arriscar, vai aí. Mas a Bíblia diz que vai ter sofrimento eterno. As pessoas crendo ou não, as pessoas analisando se Deus faria ou não faria. Da mesma forma que eu não entendo o amor de Deus e a misericórdia dele, eu também não entendo a justiça, a profundidade e a perfeição da justiça de Deus. A verdade é que essas pessoas que estão aqui brincando de crentes, você que está aqui por causa de arrumar namorada, você que está... Tudo bem, meu irmão.
tranquilo. Mas sabe o seguinte, você está tendo o seu tempo, de resolver a tua vida, de voltar para Deus, se voltar para Jesus, para que você esteja junto com Ele lá. Vamos parar com... Eu falei bastante coisa, dei a linha geral. Pastor, e depois do milênio, o que vai acontecer? Não sei, que a Bíblia não fala. Então, até o final do milênio, até governar, depois do julgamento, eu sei que os salvos estarão com Deus. Agora, fala de um novo céu, uma nova terra. Parece que aqui vai ser destruído e vai ser criado um outro planeta Terra. Não sei se vai ser o mesmo nome. E aí vai ser diferente, voltando ao original, voltando àquilo que era. Só que agora com um povo que decidiu ficar com Deus. Um povo que agora escolheu primeiro o conhecimento do bem e do mal. E agora fica com Deus não porque tinha só essa opção. Não, fica com Deus porque ama a Deus, que gosta de estar com Ele. Já gostava de estar agora nesse tempo, vai gostar de estar na eternidade. Nesse lugar, nessa eternidade com Deus, não vai ter gente que fica questionando Deus. Não vai ter gente que discorda de Deus. Não vai ter gente que fica com ódio de irmão. Por isso que se você tem problema de não perdoar, de ódio, vai resolvendo. Irmãos, o Espírito Santo, ele ajuda a gente. Vai resolvendo isso, porque não vai... Um céu com gente que odeia não seria céu, né, irmão? Uma eternidade com gente que odeia não seria eternidade com Deus. Então vai resolvendo. É para isso que serve o Evangelho, é para isso que serve o Espírito Santo, para te ajudar aqui a nos prepararmos para a eternidade. Amém. Apocalipse 20. Vamos ler aqui. Acompanhe a leitura. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então você que gosta de ficar aí tatuando dragão, serpente, isso aí, essa estética é uma estética diabólica, tá? Pastor, mas eu já tatuei, não tem problema, já fez, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas então presta atenção. Se der para você colocar lá o nome da sua mãe, lá, sei lá. Brincadeira. Não, tem umas tatuagens que dá licença, né, velho? O cara não pensa que ele vai ficar velho, né? Vai ficar assim? O negócio vai entortando assim, né? Ali. Vamos lá. Eu não resisti, desculpa, irmão. Dragão. Ele prendeu o dragão da antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Quanto tempo ele vai ficar solto, irmão? Quanto tempo? Então, na hora que ele for solto, não fica. Você que estará governando lá aí. Quem vai governar o ABC aqui? Então, eu não sei onde eu vou governar, mas faz assim, Na hora que acontecer isso, você vai falar, ei, mano, é por pouco tempo. Beleza? Porque eu aprendi isso lá naquele culto. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder para julgar. Quem? Quem vai ser esses? Os santos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e de que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Está conferindo tudo que eu falei até aqui? Versículo 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog,
cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para... Está escrito o que aqui? Até o aniquilamento? Não. Serão atormentados para todo sempre. Irmãos, quando você viu teu parente crente indo na tua casa te visitar, ou te convidando para você vir aqui hoje, ele provavelmente já leu isso daí. Provavelmente tem uma certa noção disso daí. Porque por mais mala que a gente seja, a gente é amado por Deus. E amado pelos nossos irmãos. Então a pessoa que te convida, falou, querido, vamos lá, vamos buscar Deus um pouco, vamos lá. Então essa pessoa sabe que vai ter um tempo que ninguém vai mais conseguir procurar Deus. Vai ser um tempo em que as pessoas não terão mais esperança. E elas serão condenadas eternamente. Por isso que eu falo, irmãos, quando você vive nessa terra como se não tivesse eternidade, e fala assim, eu vou me entregar hoje, hoje eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Mais ou menos, pessoa pela metade, unção pela metade. Presta atenção, porque vai ser eternamente, tormento eterno. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Mas eu não me lembro do que escreveu. Então, mas está escrito, meu irmão. Mas eu acho que eu não fiz. Meu advogado não vai ter advogado. Você já tem... Fala para o teu irmão, se você tem um advogado hoje. Fala o nome do teu advogado hoje. Jesus. Fala assim, mas nesse dia, o advogado vai ser juiz. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos falar ao contrário agora desse texto do versículo 15. O texto diz, aquele que não estava o nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Vamos falar ao contrário? Aquele que estava escrito no livro da vida, não vai para o lago de fogo. Quem quer ir para o lago de fogo aqui? Então, se você não quer ir para o lago de fogo, então o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Pergunta. O teu nome está escrito. Pastor está querendo assustar. Estou querendo assustar. Se você não está vindo na boa, irmão, você está sendo avisado. Irmão, todo mundo que está aqui, olha bem para o meu rosto. Olha aqui. Então, naquele dia você provavelmente vai lembrar disso que eu estou falando agora. Espero que na hora que você lembre, você sorria. Fala, eita, coisa boa. Porque todo mundo está sendo avisado. Durante séculos, 2000 anos, 2030 anos, já está sendo avisado. Presta atenção, tem gente avisando o tempo todo. Vai acontecer o juízo. Quem não tiver seu nome, não estará lá. Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Nós vamos ler bastante, viu, irmão? Para você saber que tudo que eu falei não é da minha cabeça, é base bíblica. E não é texto isolado, porque eu peguei quase um capítulo inteiro. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia
que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Jesus é aquele pela qual nós seríamos salvos. Irmãos, a Bíblia fala que na época, voltando um pouquinho na tribulação, surgiriam vários falsos cristos, falsos profetas e falsos cristos. Qual a função dos falsos profetas? É mentir, falando outra coisa, falando que não vai ter julgamento, falando que não vai ter final do mundo, falando que o inferno é aqui mesmo, ou falando que cristianismo é para você se dar bem na vida. O que é um falso Cristo? Muita gente acha que, toda vez que a gente pensa em falso Cristo, o que vem na tua cabeça? Um camarada, né? Tal de Henrique Cristo. Talvez você fale, haverá falsos cristos. Aí você já imagina, meu pai. Eu já imagino, né, o Henrique Cristo. Irmão, presta atenção. A palavra Cristo, quando ela foi escrita, ela foi escrita para definir uma coisa muito clara. Não está falando que havia um monte de gente fantasiada de Jesus. Só, né? Provavelmente também sim. Mas o principal, os falsos cristos, é assim. O que é Cristo? Cristo é ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. Vou falar vários sinônimos. Ungido, determinado, comissionado, que recebeu uma missão, que recebeu uma ordem, que tem uma tarefa a fazer. Então Cristo é isso. O que é Cristo? Cristo é alguém que foi enviado para fazer alguma coisa. Então Jesus é o Cristo de Deus. Yeshua, Jesus, a palavra Yeshua quer dizer Salvador, né? É uma contração do nome Josué. Yeshua quer dizer Salvador. O Cristo. O Cristo o quê? Aquele designado. Então, o que seriam os falsos cristos? Falsos cristos são as pessoas que se dizem comissionadas por Deus. Ele é paralelo com o falso profeta. Com os falsos profetas. É aqueles que, em nome de Deus, estão no nosso meio e permanecem no nosso meio tentando dizer, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é Deus que mandou falar, mandou fazer. Aqueles que falam coisas completamente alheias à palavra revelada, vêm com as suas ideias. Então, quem são os falsos cristos? Aqueles que vêm com a mentira. Deixa eu falar uma coisa. Tirar aqui um pouco do projeto. Alguns irmãos falam, não, a gente tem que se preparar para a tribulação, vou comprar uma arma, vou comprar não sei o que lá, vou morar no interior. Irmãos, presta atenção. Quando chegar esse tempo, presta atenção, a nossa arma não vai ser revólver, presta atenção. Não vai ser faca, não vai ser esperteza, não vai ser malandragem, presta atenção. A nossa arma vai ser a verdade. Vou tentar de novo, que esse grupo aqui não entendeu. Vou tentar, pelo menos ver com isso aqui. A nossa arma nesse tempo vai ser a verdade. A pessoa que tiver a verdade, ela vai falar assim, isso aqui, não, isso aqui é mentira. Mas você vai morrer, então tá bom, eu conheço a verdade. Ela vai me libertar, eu sou livre, eu não sou preso a ninguém, não sou preso a nada, porque eu conheci a verdade. A verdade vai ser uma arma, irmão. Você vai falar a verdade, a pessoa vai desmontar diante de você. A verdade, ela vai trazer à tona o engano, e o engano vai ser destruído por causa da verdade que está em você. Então conheça a verdade, divulgue a verdade e aplique ela a você. Para de ser um frequentador de culto, meu irmão. Nós somos agentes da verdade. Não existe vantagem nenhuma de ser cristão, vantagem a não ser a vida eterna. Qual a vantagem? A vantagem é que nós vamos aqui cada vez viver mais apertado, porque seremos pressionados, até chegar um ponto, meu irmão, que você vai viver de verdade. É aquilo que Lutero falou assim, e o justo viverá pela fé. Fé, o que é fé? Não é você acreditar pra caramba numa coisa. Fé é o conjunto de doutrinas em que você coloca a tua vida. Porquanto... não li o versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Versículo 31.
por meio do varão que destinou disso, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. 2 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, que você que está aqui, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Você está olhando para outros lados, né? Então, presta atenção. O Senhor sabe livrar os piedosos. Amém? Glória a Deus. Mas o mesmo texto diz assim: e sabe manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam as autoridades. E desprezam aqueles que Deus colocou na tua vida para te ensinar, para você ouvir. Isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele tem que se submeter a um camarada considerado filosoficamente, em termos de preparo, inferior a ele. Ananias, diferente, né, do outro, do casal lá, né? Ananias, um homem simples, que quando o Senhor fala assim: olha, você vai vir um varão chamado Saulo aqui para você cuidar dele. Ananias falou: o quê? Saulo? É o mesmo que anda matando o crente? É, esse aí mesmo. Saulo chega cego, porque Deus tem uns caras que tem que fazer isso, né? Tem uns caras que Deus tem que pegar assim. Aí ele chegou cego lá diante de Ananias, um homem simples, e Ananias ora por ele, ele volta a enxergar, cai como uns escamas os olhos dele, e ele começa a ser discipulado. Presta atenção, irmãos. Ninguém levanta para falar sem antes sentar para ouvir. Então você que está na fase de sentar para ouvir, então presta atenção no que seus presbíteros, seus líderes, aqueles que Deus colocou na tua vida falar. Logicamente que eles têm que ter base na palavra do que estão falando. Mas segue as orientações. Você está sendo avisado, você está sendo avisado. E hoje é mais um dia que você está sendo avisado. Você que está nos visitando, esse tipo de palavra eu não falo todo domingo. Então, você deu uma baita, não posso chamar de sorte, né? Você foi bem-aventurado, você foi feliz em estar hoje aqui. Porque hoje você está tendo a oportunidade de saber as coisas que vão acontecer. E você está tendo a oportunidade de ficar animado em resolver. E como é resolver? É não desprezar a autoridade. Bom, como que vai ser isso? O juízo final. Tá? Então ele vai acontecer depois do milênio. E depois da rebelião que vai ocorrer no final dele. No versículo 7 e 8 que lemos diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então, e vai reunir para a batalha. Depois vira um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Versículo 11. Qual a natureza do juízo final? Agora Jesus não é mais o advogado, agora ele é o juiz, como eu disse. E Cristo agora vai julgar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então esse negócio que a pessoa morre, ela fica melhorando, isso não existe, isso não está na Bíblia. Não está em lugar nenhum, foi a invenção de uma pessoa para enganar. Não tem o tempo que Deus nos deu é agora. Não tem negócio de reencarnação, eu brinco, né? Reencadernação. Não tem. Você está nesse tempo aqui, esse tempo você recebe a palavra de Deus, ou você aceita ou você não aceita, ou você abandona o orgulho e abraça a humildade e fala: tá bom, Senhor, eu me rendo, fala para mim o que eu tenho que fazer. Ou você permanece duro até o dia do julgamento. E nesse dia não vai ter apelo. Não vai ter apelação. Ah, mas eu não sabia. Não, você sabia. Alguns realmente não vão saber. E o que um juiz fala para um camarada que diz que não sabia? Não sabia, mas deveria saber. E como que a gente sabe? A gente sabe procurando. Então todo ser humano nasceu, presta atenção, irmão, com uma pergunta na cabeça. Minha mãe sempre falava isso. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou.
Todo ser humano nasce com essa pergunta, já nasce. Você vê uma criança pequena, ela começa a balbuciar uma ideia inteligente, primeira coisa que ela vai perguntar: nós viemos da onde? Aí a mãe fala: da minha barriga. Aí que ela fica mais louca ainda, né? Como assim, da minha barriga? Então, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos? Vamos. Deus, ele deu autoridade a Jesus para julgar. Por que ele julga o ser humano? Porque ele é ser humano. Presta atenção. Alguém poderia dizer assim: mas Jesus, você está me julgando, você está me condenando. Você não sabe o que é esse ser humano. Você não sabe como que é a história. Você está falando isso porque você pensa que é fácil. Aí Jesus fala assim: eu, experimentado nos trabalhos. Fala para o teu irmão assim, mostra sua mão para o seu irmão. Fala assim: sabia que Jesus tinha a mão grossa? Não era fininha que nem a sua de cabeleireiro aí? Tudo cabeleireiro aqui. Fala assim: Jesus tinha a mão grossa, porque ele era carpinteiro. Tem gente que confunde, né? Marceneiro com carpinteiro, né? Ele não era marceneiro, ele era carpinteiro. Carpinteiro, meu irmão, é quem fazer a estrutura das casas. Estrutura, é viga. Mexe com viga, com caibro. Não é negócio de móveizinho, de coisa artística. Nada contra os irmãos aí, Nutella aí. Nossa, eu trabalhei duro. Marceneiro é trabalho duro. Trabalho duro é... Esses dias eu construí uma casa na árvore. Na casa da minha filha tem um terrenão. Já que a casa é alugada, fui lá, mesmo assim fiz. Não tô nem aí. Qualquer coisa, eu fiz tudo parafusado. Qualquer coisa desmonta, monta em outro lugar. Mano, carpintaria. É serrar viga, não sei o que lá, e parafuso. Então Jesus, ele provou como ser homem, foi obediente. E aprendeu a lei, aprendeu a ler com José, que quem ensinava era o pai. O pessoal, né, coloca Maria na centralidade da vida de Jesus, mas a centralidade na vida de todo menino judeu era o pai. Então Jesus foi ensinado por José, ensinado a profissão, inclusive era a mesma profissão do pai. José era carpinteiro. Eu sempre falo de Jesus com o maior carinho. Quando eu quero falar dele com carinho, Deus eu chamo de papai. E Jesus eu chamo de o carpinteiro. O carpinteiro amado. Quando eu quero falar com alguém, né, para reportar carinho a Jesus, eu falo o carpinteiro amado. Associa essa força, esse cuidado para preparar lugar para a gente, para preparar a cobertura. Fala assim: Jesus faz a minha cobertura. Fala assim: essas vigas que Deus colocou na tua vida para te proteger, esses telhados que Deus colocou, foi Jesus que fez, viu, irmão? Porque ele é o carpinteiro. Uau. Nem planejei falar isso. Porque João 5, 26, 27. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo sobre o porquê. E deu-lhe o poder de exercer juízo porque é o Filho do homem. Então ele pode exercer juízo porque é Filho do homem. Jesus, ele pode ser juiz do homem porque ele é ser humano. A impressão que eu tenho, irmãos, aí já é divagação minha. Porque é divagação, eu falo que é divagação. A impressão que eu tenho, querido, é que nesse reino físico de ser humano, Jesus estabeleceu que ele ia compartilhar a divindade dele com o ser humano. E a forma que ele fez foi a trindade, uma parte da trindade vir em carne, e o mais incrível, permanece em carne. Porque Jesus, ele subiu ao céu e ele está fisicamente no céu. E é uma coisa doida, porque a gente imagina que no céu, no mundo espiritual, só tem lugar, só tem seres espirituais. Mas não, hoje, diante do trono do Senhor, na família do Senhor, tem um ser humano chamado Jesus. Ele é 100% Deus, 100% homem. E a impressão que eu tenho é que ele nunca mais vai abrir mão dessa condição.
Porque ele é o primogênito, ele é o primeiro de uma série, e ele nos puxa para essa realidade. Ou seja, Jesus, de uma certa forma, nos traz para dentro da família de Deus. Ele nos colocando agora na casa do Pai, sendo ele que está junto ao Pai. Ele pode julgar o ser humano, porque ele é ser humano. Então toda vez que você achar que está difícil a vida, clama por Jesus. Deixa eu falar uma coisa, querido, querida. Na hora que você sentir que a vida está muito difícil, para de brigar. Para de discutir, para de gritar, para de pegar a justiça pela mão. Conheci um pastor que mataram o pai dele. O pai dele, ele morava no interior, o pai dele morava na tribo indígena. Na verdade, eram indígenas, terenas. Ele ficou sabendo que mataram o pai dele. E ele pegou o carro e foi para Mato Grosso para matar o assassino do pai dele. Os irmãos da igreja descobriram isso, a esposa contou, os irmãos foram no encalço dele e alcançaram ele, conseguiram, ele já tinha chegado na cidade e impediram desse pastor de matar a outra pessoa. Olha que bonito. Alguém, pastor, mas ninguém é esse sangue de barata. Então, é esse que é o problema. Não é sangue de barata que você tem que ter o sangue de Jesus correndo na tua veia. E saber que a justiça pertence a ele. Eu conheço, amém? Eu conheço muita gente que vive baseado sua vida na justiça própria. O tempo todo fica julgando os outros, o tempo todo fica querendo que a justiça seja feita, o tempo todo fica querendo que... Você não vai fazer nada com essa pessoa, pastor? Você não vai fazer nada, Deus? Deus, não vai fazer nada? E esse... Então, irmãos, são pessoas que querem tomar a justiça para si. Na verdade, eu desconfio que elas têm um problema de crer no juízo. E que existe um ser humano absolutamente justo, que sabe de todas as coisas, que é Jesus. O Cristo, o Deus, mas o homem também. Porque ele é filho do homem. Amém? Então o juízo final, ele nos acalma, ele nos deixa em paz. Senhor, a sua justiça será feita. Ou agora, ou depois, ou agora e depois também. Então não fique nervoso, não fique aí indignado, ai meu Deus, com um problema no coração. Não, deixa, a injustiça vai ser resolvida, irmão. Ela vai ser resolvida. E não vai ser você, presta atenção, fala para o teu irmão assim, não é você que vai estabelecer a justiça. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, muitos vão se indignar, aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem justiça. Versículo 5 de Romanos 2. Está falhando aqui. Mas segundo a tua dureza, teu coração, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Terceiro ponto. Isso é uma coisa que pouco crente sabe. Talvez você é crente há 20 anos e nunca ouviu falar nisso, mas você vai ouvir agora. Quem aqui acredita que vai ter galardões, assim, prêmios para quem no céu? Vai ter galardão, os que fizeram mais coisas e tal. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas galardão, aqueles que trabalharam mais, aqueles que se dedicaram mais, aqueles que amaram mais a Deus nesse ponto de entregar sua vida, de abrir mão de tudo, de priorizar Deus, estarão lá, amém? Receberão prêmios no céu. Você sabia que isso é verdade também do lado para baixo? Não sabia, muita gente não sabia. Querido. Haverá dimensionamento de sentença, sim. Que no mundo, aqui no Brasil, chama-se de dosimetria. A dosimetria não de 12, né? Dosimetria de dose de sentença, de condenação.
Da mesma forma, irmão, que uma pessoa ganha mais se ela trabalhar mais, ela vai receber condenação maior se ela pisar mais na bola. E o que vai determinar isso é o quanto você conhece. Alguns irmãos, alguns crentes já estão começando a falar, é mesmo, isso aí eu já ouvi falar. Tem na... lógico que tem. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que... Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá... Vamos lá, irmãos? Receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica as coisas merecedoras de castigo, receberá... Então o que o texto está dizendo aí? Que tem alguns que vão receber muitos açoites e alguns que vão receber poucos açoites. Por quê? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Pergunta. Vocês estão entendendo o que está falando aí? Está falando o seguinte, que vai ter dimensionamento para a condenação. Lógico, um juiz justo faz isso mesmo. Coloca um cara que roubou uma galinha, a mesma condenação para um camarada que estuprou uma criança. Então vai ter nível de condenação. Beleza. Pastor, importa não estar lá, não ser condenado. E não, então. Mas a coisa é mais feia ainda. O texto está dizendo que o lugar mais terrível no inferno não é para os ímpios, para os camaradas que não frequentavam a igreja. É para os camaradas que frequentavam a igreja. Ele está dizendo o seguinte, que a condenação vai ser mais forte para os camaradas que ficam na igreja fingindo de crente. E por que vai ser mais duro para ele? Porque eles ficam ouvindo o tempo todo a verdade. Então eles vão ter assim, falar assim, não sabia. Você que nasceu no lar evangélico, você que sua mãe e seu pai orou por você. Você que hoje está no mundo e está falando assim, eu estou longe de Jesus porque o mundo é muito mais interessante. Presta atenção, para você, para nós que conhecemos a palavra, a condenação vai ser muito mais pesada. A Bíblia diz assim, antes nunca tivesse conhecido. Porque tendo conhecido, desprezaram, a porca voltou a revolver-se na lama, tornou seu estado pior do que antes. Pastor, então quer dizer que existe dimensionamento? Mateus 11, 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então Jesus aqui está falando para uma determinada cidade, para um determinado povo, que eram os doutores da lei. E ele está dizendo aqui, Tiro e Sidom foram cidades julgadas por Deus e foram destruídas. E ele está dizendo o seguinte, que para essas pessoas, vai ser essas pessoas que conheciam a verdade, o rigor vai ser maior. Outra coisa, a condenação do juízo final não será somente por obras. Se você fez aquilo que você fez, deixou de fazer. Nós seremos julgados e condenados pelo que nós cremos. O juízo vem para aqueles que não acreditam. Olha só, quem nele crê não é condenado. Mas, está errado aqui, é mas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê, por não crer no Filho do unigênito Pai. Olha só, o texto está dizendo que a pessoa é condenada por não crer. Não é só porque pisou na bola, fez coisa errada, roubou, matou, xingou,
é corintiano, esse tipo de coisa. Aí está falando que aquele que não crê é condenado. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Então, não crer é um baita pecado. Na verdade, é o principal, porque dele a pessoa não faz mais nada, que é bom. Não busca Deus, não está nem aí com Deus, não se importa com a... É condenação. Romanos 2,16 diz, em que Deus julga os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara meu evangelho. Tem como esconder? Não. Em Lucas 12, diz assim, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia, à luz do dia. E o que vocês sussurraram nos ouvidos dentro da casa será proclamado nos telhados. Então, essa conversa, você sair do lado de sua esposa e fazer nada a ver. Ixi, nada a ver, esse pastor está falando, está querendo colocar medo, né? Então, Deus está ouvindo você também. Aí eu prefiro acreditar naquela outra igreja que fala que nós vamos ser aniquilados. Então, Deus está vendo tudo isso. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Então, vai ser os primeiros a ser julgado. Que diz aqui, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Mas tu, versículo 10 aqui, de Romanos 14. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também porque despreza o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Fala para o teu irmão assim, a salvação é coletiva. Mas a condenação é cada um. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então vai ter galardão bom e galardão para obra má. Galardão para obra má, galardão para obra boa. Bom, irmãos, partindo para o final, nós governaremos. Pastor, existe outro texto fora daquele de Apocalipse que eu leu que fala que nós governaremos? Sim, muitos textos. Aliás, o Velho Testamento inteiro fala do povo de Deus com seu Messias governando. O problema, deixa eu falar uma coisa, irmãos, que me recordei agora. Esse assunto de final do mundo, juízo final, muito pastor, inclusive eu reconheço que eu também caí nessa armadilha. É um assunto que eu falo de vez em quando, assim. E quando eu falo numa série enorme. Uma vez eu fiquei 8 domingos falando do final do mundo. Mas por que eu evito de falar? Porque assim, por causa das bizarrices. Porque esse assunto, irmão, ele tem muita especulação, foi um tal de gente marcando data para Jesus voltar. E vira e mexe... Se alguém chegar em você e começar a marcar data, não, vai vir do ano 2023 e tal. Faz assim, fala assim, mano, faz assim, você vai marcar alguma data, marca para depois você morrer, meu. Porque aí você já morreu, né? Vai pegar mal. Porque, todo mundo que ficou marcando data se lascou, porque não foi na data que os caras se marcou. Então, assim, por causa dessas bizarrices, é que a gente acabou, mas isso foi estratégia do capiroto, sabia? Foi estratégia, por quê? Porque as pessoas param de falar, não falam, fica a coisa meio obscura, pouco crente entende sobre isso. Muitas ideias erradas, irmão. Essa doutrina de Jesus voltar antes da tribulação, isso aí tem 30 anos essa doutrina, tem 40 anos eu acho. É doutrina relativamente nova. Porque sempre a igreja sempre se preparou para a tribulação. É de um tempo para cá agora que criou essa geração Nutella. E quando dá um problema, todo mundo vai embora, todo mundo volta para casa. Então, meu irmão, por causa das bizarrices, a igreja parou de falar desse assunto. Só que esse é o assunto. Os dois assuntos principais da pregação é: você precisa nascer de novo
e começar um processo de conserto até Jesus voltar, porque quando ele voltar, ele vai levar. E vai ser assim, assim, assim que vai acontecer. Então esteja preparado, não seja pego de surpresa. Nós será pego de surpresa o dia, a hora, ninguém sabe. Mas quando for, irmão, todo mundo vai estar sabendo. Os crentes vão assim, eita, agora, olha lá, abriu mais um selo. Tem os selos do Apocalipse, não, agora abriu outro, olha lá, agora, ixi, é o filho, é o anticristo. E agora nós vamos ser perseguidos, hein, mulher? Vamos preparar o coração, vamos nos encher de Jesus, vamos lá. Aí bate na porta lá. Vocês têm a marca tal, isso aqui lá, aí vai ser, né? Vai receber? Não dá. Nega. Não nego. Então você vai morrer, vai ser degolado. Você sabe como chama o nosso... Quem é que sabe o nome do nosso trabalho de criança aqui? Nosso CQL Kids. Escola de Mártires. A gente ensina eles desde pequenininho que vai ter um momento que eles vão pedir para eles a vida em troca da eternidade. Eles não vão querer entregar a eternidade porque eles não são bobos nem nada. Que estão sendo ensinados que vale muito mais a eternidade do que alguns anos de conforto aqui. Então nós governaremos. Tem outro texto, lógico, aqui, Lucas 19. Muito bem, meu bom servo, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Ao que render 5 minas, foi dito também você encarregue-se por 5 cidades. Lucas 19, 16, 17. Então nós governaremos territórios físicos. Como vai ser isso? Não sei, irmão, não sei. Não está em detalhe na Bíblia. Mas nós governaremos. Então se prepare para governar. Então primeiro, faz assim, vai treinando, monta uma célula, abre uma célula, começa a pregar o evangelho. Vai aprendendo como, né? Porque quando chegar lá você já vai estar mais legal, vai estar mais treinado, vai ter que, né, entrar assim sem saber nada. Se nós formos firmes e constantes, sempre abundantes, nós suportaremos a prisão, a pressão, a perseguição. Irmão, essa semana eu estava comentando com a minha equipe de 12. Eu falei para eles, há um texto inclusive que a pastora Carmen gosta muito, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho nele não é em vão. Irmãos, firmeza. Fala para o teu irmão assim, seja firme. O que é a pessoa firme? A pessoa que eu sou crente. Eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou de Deus e não abro mais mão dessa condição. Essa é a minha condição, firmeza. Pode vir o que acontecer. Hoje eu postei assim, meu irmão, que falam de Jesus, pouco me importa. O que estão falando aí de Jesus, que não é verdade. Importa o seguinte, isso ninguém pode me tirar. Eu era um cara zoado. Eu era uma pessoa atrapalhada. Eu era uma pessoa estragada. Quem se coloca junto comigo nessa situação? Aí o Senhor pessoalmente pegou essa coisa estragada e começou um processo de novo nascimento, de construção. Ele começou a me consertar, ele continuou a me consertar. Estou dando um trabalho para Deus, irmão. Quem aqui acha que está dando trabalho para Deus? Mas está acontecendo o conserto? Quem está sentindo que você está sendo consertado aqui? A cada dia você vai mudando de posicionamento, ideia, e vai indo, isso vai vindo, e é proporcional a mudança com a paz. Você vai adquirindo cada vez mais paz. A paz é essa paz que a cachaça, que a droga, que a nicotina, que nada disso consegue dar. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está vendo, irmãos? Quanto mais se aproxima o dia, mais junto com os irmãos permaneça. Fala para o teu irmão assim, fica junto com os irmãos, porque está cada vez mais próximo o dia. Bom, fala uma coisa também nesse texto, que os anjos serão julgados. Quem serão julgados? Os anjos. Pergunta, quem vai julgar os anjos? Quem vai julgar os anjos?
Quem vai julgar? De onde você viu isso aí? Na Bíblia. Mas é nós mesmo? É nós. Mas quem sou eu para julgar anjo? O anjo é bichão grande. É, irmão. Então, quando eu leio esse tipo de coisa, eu falo, meu Deus, que é isso? Que ser é esse, o ser humano? É um ser que tem uma dignidade, que Deus colocou uma dignidade, porque a ponto de se tornar um homem e morrer por esse homem, é muita dignidade, queridos. É muita. Nós julgaremos os anjos. Alguns falam, não, vamos julgar os anjos maus. Não, irmãos, aqui está dizendo que vamos julgar os anjos. Eu acho que vai ser a totalidade. Então fala assim para o teu irmão, fala para Deus, Deus, fala para o anjo, porque você não pode ficar falando direto com o anjo, tá? Isso é proibido. Você fala com Deus, se o anjo vier, né, trocar ideia, vai falar assim, fala para os anjos que eu vou julgar ele. Vai falar para ele, Deus, fala para os anjos que eu vou julgar esses que estão cuidando de mim. Então, nós vamos julgar os anjos. Os anjos. Demônios e anjos. Aí eu não sei se vai ser os dois, se vai ser só um, mas a Bíblia diz. Pedro diz. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, outra coisa estranha, né, irmãos? Deus, ele perdoou os anjos, ele não perdoou os anjos, mas a nós ele perdoou. Coisa de pai mesmo, né? Então, não tem salvação para anjo. Então, você que fica com dó, para demônio, que dó dos demônios. Não tem dó do demônio não, viu, irmão? Não faça isso, ele não tem dó de você. Não está nem aí. Se ele pudesse pegar você e toda a sua família, colocar numa máquina gigante de carne moída, ele colocaria. Então não fica com dózinha, não. Seja grato por aquilo que Deus fez na tua vida. Os anjos rebeldes foram guardados por Deus sob trevas para o juízo do grande dia. Judas 6. E a Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. 1 Coríntios 6:3. Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Qual a necessidade? A necessidade do juízo final é para que tudo tenha um final, que a história mude de fase, por isso que vai haver juízo. Porque Deus é justo e todo bom juiz, todo justo juiz julga e não deixa nada sem julgamento. Então, é necessário que haja justiça e ninguém pode discutir isso. A justiça de Deus no juízo final. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí eu quero encerrar, eu quero que você fique de pé. Eu quero que nós vamos ler esse texto bíblico. Mas antes eu queria perguntar para você. Queria fazer uma perguntinha para você. A pergunta mais solene que eu poderia fazer nessa tarde é: você está preparado? Você está preparado para o juízo? Olha só, isso vai ser todos os santos falando isso, juntamente, logicamente, com os anjos, com todos. Vamos ler todos juntos, Apocalipse 9, 1 e 2. 1, 2, 3 e já. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! Salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Vai ter um momento em que todos vão falar em voz alta: Senhor,
justos e verdadeiros são os seus juízos. Aleluia, salvação e glória, a glória pertence ao Senhor. Nesse dia em que o Cordeiro, a noiva, todos os santos reunidos, os que governaram e venceram, porque no tempo que governaram também aprenderam. A impressão que dá é que Deus, ele decidiu se multiplicar. Logicamente que não haverá nunca um ser como ele, em poder, em autoridade. Mas a impressão que dá é que ele fez o ser humano passar como um vinho, passa pelo pisoteamento, até se tornar um vinho bom, maduro. E no tempo que esse povo se manifestar, é como se Deus estivesse se manifestando. É o que a Bíblia nos chama mesmo de herdeiros. Aquele que continua, administra a obra do Pai. Eu quero que você feche seus olhos agora. Você vai ter alguns momentos para você perguntar para o Espírito Santo se você está preparado. Talvez está faltando alguns posicionamentos da tua vida. Aquele pecado que você foi convencido de que não é possível separar. Talvez você está sendo aqui confrontado com a coisa mais séria que o ser humano pode estar sendo confrontado. É com uma eternidade de um juízo inexorável. Você pode chegar com toda humildade diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei que tem um monte de coisa para resolver na minha vida, porque na verdade eu sou muito estragado. A minha justiça própria, ela me atrapalha. Eu sinto essa enfermidade na minha vida. Eu chego até a te julgar de vez em quando. Mas eu quero dizer que eu me arrependo agora, Pai. Eu quero chamar todos aqueles que sentem que não estão preparados ainda, querem fazer um pacto com o Senhor, de começar um processo de preparação. Vem aqui à frente, por favor. Acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de um cristianismo nominal, de um cristianismo de movimento, de conhecimento do Deus do meu líder, do Deus da minha mãe, do Deus do meu pai. Agora chegou o momento de você entrar na presença do Deus que é o teu Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Primeiramente te pedindo perdão por esquecermos da eternidade. Porque muitos de nós nos aproximamos da tua casa, do teu povo, porque tínhamos outros tipos de interesses. Mas hoje nós queremos declarar
que eu sou teu e o Senhor é nosso. O Senhor é meu. Sou teu filho, sou tua filha, e juntamente com Cristo e através dele, herdeiros e co-herdeiros. Herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Todas as coisas que virão daqui adiante, Senhor. A perseguição, o sofrimento, as renúncias, tudo que vai acontecer daqui em diante, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê discernimento para eu não murmurar, para eu não abrir a boca e reclamar, porque eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive. E nesse momento em que eu estiver trabalhando, ganhando a minha vida, no momento que eu estiver lutando para resgatar um perdido, no momento em que eu estiver, Senhor, planejando os próximos passos na minha vida familiar, eu jamais esqueça da prioridade, que é tratar da eternidade com a importância que ela merece. Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito há de eu permitir que o pecado e a imoralidade e a mentira tomem conta da minha vida, enquanto eu caminho a passos largos para o inferno? Nesse momento agora, Senhor, eu me arrependo da minha trajetória de ignorância. Repete comigo agora: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, os meus passos, os meus objetivos, a minha agenda, eu entrego nas tuas mãos. E a partir de agora, toda a orientação que o Senhor me der, através dos seus ungidos, que forem da tua palavra, eu seguirei. E eu peço a tua ajuda, Pai, para viver aqui da forma digna, sabendo que aqui não é o nosso lar, sabendo que essa terra é a minha escola de obediência, é a minha escola de ser filho. É aqui que eu aprendo a lealdade, é aqui que eu aprendo a deixar a justiça ao Senhor. Eu entrego a minha vida completamente a Ti, e a partir de agora eu descanso na Tua justiça. Eu sei que toda justiça pertence ao Senhor, e no dia do juízo tudo isso ficará claro, e toda obra e toda palavra será estabelecida. Eu digo isso com muito temor, Senhor. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém.